De todas as garotas de programa que eu conheci, a Karen sempre foi a melhor. Ela não sabia apenas o que os homens queriam. Ela sabia até o que eles nem sabiam que queriam. A produção de séries no Brasil não é uma novidade de agora. Com a Rede Globo, sendo a primeira lançadora em 1965, é uma indústria que sempre esteve presente. Então, qual seria a causa do aumento recente dessa indústria a nível internacional? Eu sou a Lívia, aqui no Clube dos Cinco, com os meus convidados. Guilherme Neto. Pedro, Ed, Felipe. Por que as séries nacionais estão ganhando cada vez mais destaque? Qual a opinião de vocês nesse assunto? Bom, eu acho que porque tem rolado um investimento maior, né, nesse meio de uns anos para cá. E isso talvez se deva por causa de toda a questão internacional, com os streamings, as emissoras buscando atingir cada vez mais audiências, o investimento vai ficando maior. Não só em questão financeira, mas em questão de incentivo mesmo. Isso tem muito a ver com a divulgação, né? Essa divulgação consegue ser feita pela internet, né? Então, com as novas mídias sociais e tudo mais, é possível que um público mais amplo tenha conhecimento dessas séries brasileiras, que outra hora não seriam tão divulgadas assim. Então você tem exemplos como 3%, foram séries muito bem divulgadas, né? Que tiveram uma divulgação muito boa dentro dessas mídias sociais, né? E isso tá muito relacionado com o que o nosso amigo Ed acabou de falar. Essas duas séries, 3% e Samantha, que são séries da Netflix, que hoje pode ser o maior complexo, o maior mercado de séries brasileiras no Brasil, fora a Globo. Tem 3%, que foi a primeira série brasileira da Netflix, ela foi bem melhor recebida lá fora do que aqui dentro do Brasil mesmo. Tem Samantha, que apesar de uma divulgação ok, ela teve uma audiência relativa, foi renovada para a segunda temporada. E tem as séries que tem nomes, como O Mecanismo, do José Padilha. Ela teve uma audiência ok e foi renovada. Isso mostra que, a partir de uns tempos para cá, né, está havendo, na verdade, uma variação de gêneros, né? A maior prova disso pode ser O Mecanismo, né, que é uma série de terror mais político, certo? Sim. Então isso prova que o mercado, isso é uma das provas de que o mercado está se expandindo, o mercado de séries no Brasil, né? O Brasil, ele está deixando de ser esse consumidor, ele está se tornando produtor. Ele também está expandindo da área dele, que inicialmente era comédia, para uma coisa mais drama, coisa mais dramática, né? Exatamente. A Netflix, você falou que a Netflix ela tem um papel nisso por ter lançado uma das primeiras séries brasileiras. Qual, então, seria o foco da Netflix nesse quesito? Bom, a Netflix tem um papel muito importante na produção das séries brasileiras. Ela tá, além do público brasileiro assistir bastante as séries, ela tem seria um teor mais global, assim. Então, séries, por exemplo, uma série mexicana pode ser vista por um público francês, pode se tornar famosa diante de um público francês. Uma série brasileira, como por exemplo 3%, Samantha, que são séries disponíveis na Netflix, como já falado aqui, podem se tornar famosas em países anglo-saxões, como Estados Unidos, Inglaterra e etc. Globalização. E também ela ajuda na facilidade de acesso, que muitas vezes as pessoas procuram mais a Netflix pela facilidade no celular mesmo, na TV. Por ter um preço acessível também, apesar do aumento deles. Um preço acessível, mas eu acho que o principal quesito da Netflix era, né, pelo menos antes de ficar se dividindo, a questão de que você achava tudo em um lugar só. Sim. Você tinha essa facilidade de acesso. E agora ela está investindo. Agora ela está investindo, Brasil. que ela viu que dá certo. Mas aí ela ainda tem um problema um pouco grave, porque apesar de eles fazerem uma divulgação ok, eles fazem uma divulgação ok para séries brasileiras. Não é você colocar em comparação a divulgação de Stranger Things. Nossa. Com Samantha, por exemplo, tem uma disparidade gigante, que não deveria ter, porque Stranger Things tem um alcance maior do que Samantha, por exemplo. E no Brasil a Netflix também ela enfrenta outro problema, porque recentemente a Globo entrou pro mercado de streaming, lançando o Globoplay, e a Netflix queria uma série nova brasileira, né? E ela fazia estudos para recrutar novos atores, e nisso, se sentindo ameaçada, a Globo exigiu que os atores dela fossem exclusivos e meio que boicotando a Netflix nesse novo meio. Então é aquela questão de busca e demanda. A Netflix ela tá vindo para essa indústria e em contraponto para se adaptar
adaptar, as empresas também têm que ir para isso. Só comentar aqui que, assim, como nossos amigos aqui falaram, realmente um dos problemas da Netflix é essa disparidade, né? Essa desigualdade que existe entre divulgações de séries americanas, como por exemplo Stranger Things, entre outras, né? Agora o pessoal estava muito divulgando aquele o Mundo Sombrio de Mundo Sombrio de Sabrina. Né? E existe essa desigualdade entre a divulgação que estes produtos, né, tipicamente norte-americanos têm, com a divulgação de outras séries estrangeiras, né, na plataforma da Netflix. Mas isso é algo que aos poucos você vê que está mudando, embora pudesse já estar bem melhor do que a situação atual, né? Então, eu acho que no futuro, né, futuramente, é de se esperar que séries de outros países, né, e aqui falando especificamente de séries brasileiras, tenham um maior destaque, né, um maior alcance dentro da plataforma. A gente não pode esquecer da Globo, porque apesar de tudo, ela foi a pioneira nesse movimento de séries. Ela trouxe a primeira série pra cá, todas as minisséries deles, e além de tudo, o reconhecimento deles lá fora é grande. A Fernanda Montenegro ganhou um Emmy de melhor atriz por Um Doce de Mãe, e isso é algo inesperável. Ninguém esperava isso vir pro Brasil. Exatamente. Ela, uma mulher maravilhosa, mas que quem iria esperar que a Fernanda Montenegro fosse ganhar um Emmy depois de ter sido esnobada pelo Oscar? Porque há um mercado artístico, né, dentro dessa área de cinema, há um mercado artístico bem consagrado, se você parar para pensar. A própria Fernanda Montenegro já tinha sido indicada para o Oscar uma vez, né, o Central do Brasil. Então, se for uma área que tenha um investimento necessário, digamos assim, é uma área que pode se desenvolver, pode se tornar uma potência dentro dessa indústria de séries, né, falando agora em âmbito global. 3% mesmo, teve a maior audiência de 3% veio de fora do Brasil. E isso é problemático, porque como uma série brasileira vai ter maior audiência lá fora do que aqui dentro? Aí isso vem de toda aquela questão do brasileiro achar que o produto nacional não é de qualidade, que o produto nacional ele é inferior ao que vem lá de fora. Mas isso é um preconceito que a gente tem mesmo, e se a gente olhar para o passado, a gente entende. Porque antigamente, quando a gente falava de produção nacional, todo mundo falava sobre a porno chanchada, que isso ficou marcado no Brasil. Então a gente tem esse preconceito e julga qualquer produção nacional achando que vai ser no mesmo vibe. Então, é algo que tá começando a mudar ainda, mas tá lento. Mas pode ter... O brasileiro, né, tem essa mentalidade ainda, que tudo que é feito no Brasil, né, tudo que é feito nacionalmente, assim, tem um caráter mais amador, algo tão profissional como algo norte-americano, assim. Isso é o que é uma mentalidade meio ultrapassada, né, que aos poucos tende a mudar, né? Ainda mais para essas séries que a gente está comentando aqui, né, que mostram um profissionalismo muito grande, então é uma mentalidade que tende a diminuir, né? Tende a acabar. 3% tá aí para mostrar isso, porque é um tema que nunca foi explorado por algum meio brasileiro. Fala de uma série totalmente distópica, sendo que a maioria da nossa produção ou é comédia ou é drama. Então mostra que a gente tem potencial para produzir algo bom e ser reconhecido fora do Brasil. Falando de outra emissora também, a HBO tem um papel extremamente forte nisso, porque não é de agora que eles estão investindo em séries nacionais, já faz um tempo. Em 2013 eles lançaram um negócio que é considerada pelo presidente de produções da HBO Brasil como a maior série brasileira da HBO. Então, e é uma série extremamente nichada, que fala sobre prostituição e sobre liberdade sexual das mulheres. E para ela ter esse reconhecimento dentro da HBO é algo importante. E eles têm ano passado, 2018, eles anunciaram que estavam investindo em mais séries brasileiras, mais séries nacionais, saindo um pouco da Globo, Netflix, indo para outra emissora extremamente importante. A gente tem HBO, que eles não estão investindo em séries nacionais a curto prazo, já faz um bom tempo. Em 2013 eles lançaram um negócio que é considerado pelo presidente de produção nacional da HBO a maior série brasileira deles. E isso é algo marcante, porque ela é uma série extremamente nichada, que fala sobre prostituição e sobre liberdade sexual das mulheres. E vendo isso agora, que ela já terminou, é uma série muito boa, que assim, não teve tanto reconhecimento, porque por causa do nicho e tudo mais, mas ainda assim, se você colocar em comparação com outras séries da HBO, ela tem um reconhecimento forte. Mas também essa concorrência do Globoplay, da Netflix, aumenta a quantidade de séries produzidas e a qualidade também. Então, por um lado, isso também é bom.
a concorrência entre elas. Considerando tudo isso, quais são as suas especulações para o futuro? Promissoras, extremamente promissoras. A HBO, ano passado, eles liberaram um comunicado de que eles iam fazer um investimento enorme em séries nacionais. Se eu não me engano, mais de 11 séries brasileiras. E uma que vai estrear daqui a pouco tempo, que é Pico da Neblina, do Fernando Meirelles, o diretor de Cidade de Deus. É um investimento que não é de risco, porque um nome como Fernando Meirelles, um nome consolidado, tem potencial para ser uma série extremamente forte. Bom, Vamos encerrar. foi isso, gente. Encerrando por aqui. A gente se vê no próximo. E muito obrigado pelos meus convidados.